dia, professor. Parece claro ter havido conspiração aí entre o Ministério Público, a acusação no caso, e o ex-juiz Moro aí no caso do Lula. O senhor sempre justifica que os outros tribunais referendaram a acusação, mas me parece que deveria ser questionado o processo inteiro. Seria estranho ele não ser condenado, sendo que a peça foi montada entre a acusação e o juiz. Eu não gostaria de ser julgado por um processo como esse. O que o senhor poderia comentar aí? Um grande fã, Hugo Ribeiro de Santos, parabéns à Band por ter contratado o professor aí. Hugo, esse é um assunto complicadíssimo. Acho que algumas... afinal, ele foi num processo do triplex, como eu acabei de dizer há minutos atrás, ele já foi condenado em 3 instâncias. Você examina provas na primeira e segunda, né? Nas outras o processo é distinto. Então, agora... cria uma suspeição, é verdade, que eu acho que é um dos seus argumentos, que é mais implícito ao que você disse, uma suspeição de alguém que condenou o Lula, que não permitiu que ele fosse candidato o ano passado, fosse ministro de um governo, de um candidato que acabou sendo favorecido no processo eleitoral, o candidato vencedor. Então, o erro aí é ter aceito o convite para ser ministro da Justiça, quando você condenou o principal opositor do candidato vencedor. Quer dizer, nesse sentido você tem razão, há uma questão ética, moral, mas moral e ética no Brasil, ninguém leva mais a sério há algum tempo. Todo mundo acha moral? Que moral? Que ética, tal, pode fazer tudo, né? Principalmente se tem poder e ameaçando as pessoas. Então, nesse sentido, o ex-juiz, hoje ele não é mais juiz, agiu errado, totalmente errado, né? Porque assumiu um cargo político e não poderia, e aí cria suspeição sobre todas as suas condenações. Mas até o momento, insisto, pelo o que foi visto, não há nenhuma que tenha ocorrido uma espécie, como você disse, de conspiração para retirar o candidato, o provável candidato do PT seria o candidato Lula. Mas a suspeição está presente e o erro foi ter aceito ser ministro da Justiça, na minha opinião.